César Cidade Dia. E aí, pessoal, surgiu uma informação na tarde dessa segunda-feira sobre uma possível movimentação de jogadores e do técnico Renato com relação aos salários, aos seus próprios salários no Grêmio. E eu vou falar sobre isso porque tem algo que não está fechando aí, a gente precisa juntar essas peças. Lembrando que estamos em meio a uma pandemia, todos estão mexendo com as suas estruturas e os jogadores precisam pensar nisso também. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, curta, compartilhe, naturalmente, siga o canal. Porque aqui, às vezes, e hoje é o caso, as notícias não são boas. Por quê? A gente ouviu parte da imprensa dizer que o técnico Renato tomou a frente de algumas negociações e que mexeria no seu próprio salário e também os jogadores tomariam uma ação para mexer no seu próprio salário. E não é verdade. E não é verdade, pelo menos o Grêmio não sabe disso. E quando a gente acaba, e eu fui buscar informações de todos os lados, isso não está confirmado. E mais do que isso, não existe ação ainda. Lembrando que o Grêmio tem feito todo o trabalho possível e impossível para discutir e para refazer as suas situações. E dentro desta linha, e me parece que essa é a grande notícia, dentro dessa linha, o Grêmio tem adotado todas as posturas possíveis, o Grêmio não demitiu seus funcionários, nenhum dos seus funcionários foi demitido, só que o Grêmio claramente deixa para agora uma situação que vai ter que fazer. A lei manda, a lei permite essa nova MP, que o Grêmio mexa em 25% dos salários de carteira dos seus funcionários, o Grêmio já fez isso com muitos dos seus funcionários e já deixou claro que deve fazer isso também com os jogadores. Então se esperava, e na verdade a comunidade esportiva esperava, que os jogadores, muito bem remunerados, o Grêmio gasta, lembrando, 12 milhões e meio folha de pagamento, que fizessem uma grande ação e procurassem o clube para tentar, a partir daí, diminuir os seus próprios salários. E não se viu isso. E aí, quando surgem essas informações, nós naturalmente, que legal, os jogadores. E aí a gente vai para o centro e bate de frente com uma história diferente, uma história não realizável e mais, sem efetivamente entender a procura disso. E eu não estou discutindo aqui a qualidade, a quantidade, o tamanho da responsabilidade que esses atletas têm. Não, cada um com seus problemas, eu tenho os meus, são muitos. Os jogadores naturalmente sabem o tamanho das suas dificuldades também. Só que o fato é que quando se coloca uma informação como essa, se tem naturalmente dentro da comunidade gremista, que eu me incluo, uma ideia de que, finalmente os jogadores do Grêmio foram sensíveis a isso. E quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é verdade. Então é preciso que a gente coloque isso, porque essa é uma nova realidade do futebol. E uma realidade onde o Grêmio está, sim, preocupado com o seu futuro. E convenhamos, meus amigos, o Grêmio sempre tem que estar acima de tudo, no que diz respeito, naturalmente, às questões esportivas. O Grêmio precisa estar à frente dos homens, dos funcionários, dos atletas, dos dirigentes, de qualquer pessoa. Então não adianta a gente criar uma narrativa que não é verdadeira, só para criar mais idolatria em cima de algo que a gente tem. Não, é errado pensar assim. O correto é a gente imaginar o seguinte, o que de fato os jogadores fizeram nesse momento para auxiliar o Grêmio? E eu vou dizer, nada. Nada. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. O Grêmio, e aí vou mais longe, deve estar sedento esperando por essa notícia. O Grêmio deve estar sedento esperando por isso. Por quê? Porque é bom do ponto de vista de análise de clube, é bom tu ter o engajamento dos seus profissionais, é bom isso. E mais, o Grêmio precisa. O Grêmio precisa nesse momento dessa avaliação. Eu tenho muito medo que essas informações desmotivem os sócios do Grêmio, desmotivem as pessoas que estão ali lutando. E aí eu vou dizer mais, você é sócio do Grêmio, quem você tem que defender? São as pessoas que estão fazendo lá pelo clube e estão lá. Não desistam do Grêmio, não desistam do Grêmio. Mas na hora da gente avaliar as grandes lideranças,
A gente precisa fazer a reflexão sobre isso também. Então, que até o momento, segunda-feira, em maio, não aconteceu, que logo aconteça. Eu quero vir aqui para dizer o seguinte, graças a Deus os jogadores tomaram esse pé. Hoje eu não posso dizer isso. E isso, sinceramente, me chateia demais. Me chateia demais. Eu quero muito vir aqui dizer para vocês, os jogadores do Grêmio finalmente entenderam o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Mas não é o que está acontecendo nesse momento. Essa informação ainda não aconteceu. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não é boa notícia, mas eu tenho que falar. Aqui a gente tem que falar papo de gremista para gremista e não só quando a gente ganha. Quando a gente perde, a gente tem que falar também. Valeu!